primeira pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta muito óbvia. Afinal, o que é veiamento? Ok, vamos começar. Bom, então, o que é o veiamento, né? Eu acho que o veiamento é um dos defeitos mais tradicionais, mais comuns ao longo da história da fundição. Se a gente olhar, buscar alguns artigos técnicos, né? Já vai ter artigo lá desde 1940, 1950, né? Falando sobre esse defeito, né? É um defeito extremamente comum, principalmente em metais como ferro fundido, né? Cinzento, em aço também ocorre, né? Já em ligas leves, como por exemplo alumínio, né, que é uma liga importante no mercado, já não é tão comum. Ocorre também, mas não é tão comum. Então é mais comum realmente nos ferrosos, né? E o que que é então, né? Como é que se vê? Vamos primeiro começar como é que se vê, né? Então o veiamento nada mais é do que uma rebarba metálica que fica sobre a superfície da peça fundida, né? Uma protuberância. E essa rebarba metálica, em algum momento do processo, né, principalmente nas linhas de acabamento, tem que ser removida, porque é algo indesejado, né? Ele desconfigura o perfil da peça, certo? Esse é o veiamento realmente, né? E como é que ele se forma, né? Como é que o veiamento ele vem a ocorrer na peça, né? E por que que ele acontece? Basicamente, são duas situações que têm que acontecer, né, para que ele ocorra. A primeira situação é definitivamente o tema mais importante da área de fundição, que é a expansão térmica da areia, né? Então, todos os fundidores que trabalham principalmente com areia de sílica, né, que é a areia principal, já sabem a dificuldade, né, que é de trabalhar com essa areia, porque ela tem uma alta expansão térmica. Então, durante o processo de vazamento, o macho ele tende a expandir e contrair algumas partes. Durante esse processo de expansão e contração, como ocorrem em momentos diferentes, essas forças fazem com que gere uma trinca na superfície do macho. Então é isso que acaba acontecendo. Se fosse expansão zero, né, dos machos, por exemplo, o veiamento, essa fissura não viria a acontecer, né? Então, devido a justo a esse aumento do volume e a contração de áreas mais frias, a expansão das áreas mais quentes, do gradiente térmico que existe, né? Porque o macho não aquece ao mesmo tempo, ele aquece em momentos diferentes as suas partes, promove essas tensões e, com isso, abre a fissura, porque o macho tem que aliviar essa tensão. E aí é onde abre a fissura. Bom, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é que o metal tem que estar suficientemente líquido para poder penetrar nessa fissura. Se o metal ele é pastoso, se o metal ele não tem uma temperatura muito baixa, né, solidifica rápido, né, a superfície, a primeira camada que está em contato com o macho, não vai ocorrer essa penetração. Então, o macho vai estar fissurado, isso vai acontecer, porém, o metal não vai fazer a cópia dessa fissura, dessa trinca. E ainda você não vai ver o veiamento. Então, são essas duas condições que tem que acontecer, né, no vazamento, durante o enchimento, para que ocorra o defeito de veiamento. Basicamente é isso. Eu acho que eu talvez consegui explicar, né? Certo, então vamos lá. Então, quer dizer que é o seguinte, ali o macho, que ele está praticamente revestido de metal, ele vai sofrer várias interações ali, isso pode gerar as fissuras que você está falando aí por deformação, e aí o metal tem que estar tem que ser um metal que eu consiga entrar no vazio, naquela parte da fissura. Ou Exato, seja, é aquela história quando eu tenho uma água, mas eu tenho um buraco mais fechado do que a tensão superficial da água, né? exato. Uhum, Então a água não entra, seria mais ou menos isso, né? Então, exato. quando eu pego um ferro fundido nodular, que ele tem uma viscosidade maior, ele tem uma tensão superficial maior, eu tenho mais dificuldade de ter esse tipo de defeito, é isso, né? Exato.
Exatamente. Se a gente comparar dentro das famílias do ferro fundido, né, os mais que são utilizados na área automobilística, por exemplo, que é cinzento, né, nodular e o vermicular, ou seja, na verdade, na ordem, vamos falar cinzento, vermicular e nodular, você fundir a mesma peça, o mesmo macho, com ferro fundido cinzento, ferro fundido vermicular e nodular com a mesma temperatura, você vai ter muito mais veiamentos com a peça vazada em ferro fundido cinzento do que em nodular. E o vermicular fica no intermediário, né? Justo por causa da tensão superficial do metal. Né? Justo é isso que faz a diferença entre eles. Então é a junção, né? A junção da condição do macho com a condição do metal para que ocorra a formação desse defeito na peça. Muito bem, muito bem. E você falou que ele é mais comum, então, em ligas de ferro fundido, as ligas que são mais leves, aí você em alumínio, muito pouco, e assim por diante, né? Exato. Legal.